Olá, amigos, professor Eduardo. Hoje vamos resolver mais uma questãozinha da prova do concurso do Banco do Brasil, tá? Essa questão, pelo que eu já vi, pelo que eu já formatei ela entra na parte de combinações de probabilidade estatística. Quero mencionar também que 2018 foram, se não me engano, 20 questões de probabilidade estatística e somente 5 de matemática. Isso tem um ponto positivo, tá? Que tu estuda somente uma matéria dentro da matemática, né? Porque probabilidade estatística é uma matéria da matemática, é uma subdivisão da matemática. Então dá pra gente focar bem aquilo ali e se sair muito bem na prova, porque a probabilidade estatística dentro da matemática é uma das partes mais complexas que tem de maior raciocínio lógico. E por isso que eles trocaram, em vez de colocar raciocínio lógico na prova, estão botando probabilidade estatística, tá? Vamos lá. Uma professora do jardim da infância entregou um mesmo desenho para cada um dos seus 10 alunos. Muito bem. Eu já não sei o que é, mas eu já vou começar por aqui. 10 alunos. E distribuiu vários lápis de cores entre eles. A tarefa era pintar o desenho, que possuía diversas regiões. Cada uma dessas regiões apresentava a cor com a qual deveria ser pintada. Todos os alunos receberam a mesma quantidade de lápis de cor. Vou marcar isso também. Mas nenhum aluno recebeu todas as cores necessárias para pintar o desenho e, portanto, eles precisavam se agrupar para conseguir completar a tarefa. Formando qualquer grupo de 6 alunos, a região não poderia ser pintada. Olha só, com 6 alunos, a gente não poderia pintar a região solicitada, mas com um grupo de 7 alunos conseguiria completar a tarefa. Muito bem. Todas as regiões deveriam receber cores diferentes e a professora distribuiu o menor número de lápis de cor para cada aluno. Quantos lápis de cor cada aluno recebeu? Vixe Maria. Vamos lá. Bom, fatores importantes. Eu não posso montar uma árvore de probabilidade aqui que eu vou chegar, a minha árvore vai ficar muito grande, a árvore vai ficar imensa e eu não sei, na verdade, quantas cores são e o que ela me deixa bem claro aqui, que eu vejo, é que tem 10 alunos, né? E ele precisa formar grupo de 7 alunos para poder pintar todo a região que ela selecionou no desenho. Se eles formarem grupos de 6 alunos, eles não conseguem pintar. Vai faltar uma cor. Então, somente quando tiver 7 alunos, todas as regiões do desenho podem ser pintadas. Isso é um típico exercício de combinação, tá? Então, vamos tentar fazer essa combinação com alunos primeiro, para a gente saber qual é a quantidade de lápis, né, que cada aluno recebeu.
Então, ela é uma questão complexa, como todas foram de 2018, mas uma questão do mesmo jeito simples, se tu entende o raciocínio lógico. Gente, combinação é o seguinte, ela depende de fatorial, tá? Ela depende de fatorial. Vocês já devem ter visto em outro exercício que eu fiz fatorial passo a passo. Sempre quando eu não coloco algo em um exercício, quer dizer que eu já abordei esse assunto, a matéria, e dei exemplos em outros exercícios, tá? Por isso que é importante assistir na ordem lá, para não ter problema. Bom, eu vou colocar aqui novamente. No fatorial eu tenho duas letras principais, o N e o P. N é a quantidade de elementos de um conjunto, tá? E P é um número natural menor ou igual a N, tá? O P não pode ser maior que N. Se for maior que N, como é que eu posso dizer assim? Ela fica impossível dentro do cálculo matemático, tá? Que representa a quantidade de elementos que irão formar os agrupamentos. Olha só. Agora a minha dúvida é o seguinte, né? Eu sei que o meu N é 10. É o número de alunos, que é a quantidade de elementos, né? Agora, quem vai ser meu P? Vai ser 6 ou vai ser 7? O que vocês acham? Vamos lá. Então, por que eu estou fazendo com 6? Por que eu estou fazendo com 6? Olha, é simples. Um agrupamento de 10 alunos com combinação de 6, eu vou saber o menor grupo que eles possam se formar e não vão conseguir pintar o mapa, certo? E depois, se eu botar mais um aluno, daí eu vou saber que eu vou conseguir pintar o mapa. Se eu faço o cálculo com 7, eu ia ter que retirar um aluno, que para mim é pior do que acrescentar. Então eu vou fazer primeiro a combinação com 6. Se tu tiver dúvida desse cálculo, gente, faz a combinação com 6 e faz a combinação com 7 também do lado. Logo tu vai notar qual é a diferença entre eles, tá? Então lá, combinação de 10 elementos, tá? Desses 10 elementos eu quero que se combine 6. Então eu escrevo aqui do lado para ficar bonitinho, combinação de 10 para 6. Substituo o meu N por 10, tá? Substituo o meu P por 6. Aqui dentro eu tenho uma subtração antes de fazer o fatorial. Então vai ficar da seguinte maneira. Eu vou fazer o fatorial. Te lembra que o fatorial é a multiplicação dos números até chegar a 1, né? Sem o zero, porque senão zera tudo. Então eu peguei lá, fatorial de 10 é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 6 fatorial. Por que eu parei aqui, vezes 6 fatorial? Porque embaixo eu também tenho vezes 6 fatorial. E o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente simplificar, né? Para não ficar fazendo cálculos e cálculos e cálculos. Então vai ficar dessa maneira. Eu vou cortar esse 6 de baixo com o 6 de cima. E vou reescrever da seguinte maneira. Esse camarada aqui caiu fora, então, retirado por este. Em cima ficou 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E embaixo ficou 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Muito bem. Tá lá a minha combinação. Ou seja, ó, a combinação de 10 para 6 dá 210 cores de lápis, certo? Porque se eu tenho 10 alunos e combinei ele com 6, cada um recebeu o mínimo de lápis, eu tenho 210 cores diferentes, né? Nessa combinação. Entendeu agora por que por 6 e não por 7?
Tu tem que cuidar, se tu fizer por 7, provavelmente tu vai rachar a resposta direto nas alternativas. E não é a pergunta. A pergunta que ele nos faz, ela é diferente. A pergunta é quantos lápis de cor cada aluno recebeu e não quantos lápis de cores diferentes tem, que foi o cálculo que a gente respondeu. Então vamos lá. Então, o total de lápis de cor é 210, né? Vezes 4. Por que 4, gente? Por que 4? Porque se eu fiz a combinação de 10 para 6, né? Eu pego o total desses lápis de cor e multiplico pela quantidade de alunos que faltam para somar 10 alunos. Tá bom? Então, eu tenho 210 cores, mas a quantidade de lápis são 840 lápis. Entendido? Olha só. Vamos começar do início. Eu acho que tem gente perdida aí e sempre que eu faço combinação eu recebo um e-mail, eu recebo um direct dizendo, professor, explica melhor. Então vamos lá. Pessoal, eu tenho que combinar de tal maneira que eu ache o número de combinações para achar o número de cores, tá? Se 6 alunos não conseguem pintar inteiro e 7 conseguem, o que eu faço? Eu faço uma combinação de 6 para saber o número de cores que existe, né? Eu faço para saber o número de cores que existe para 6 alunos. Eles ainda não conseguem pintar. Mas a minha pergunta não é essa. É aí que tu tem que entender. Eu estou combinando para 6 para ver o mínimo de lápis de cor. Eles recebem o mínimo de lápis de cor. Então, nessa combinação me dá 210 cores. E daí eu multiplico essa quantidade de cores pelos alunos que faltam para mim saber quantos lápis foram dados. Não me interessa se eles vão pintar ou não vão pintar. Eu só quero saber o número de lápis de cor. Na verdade, ele não precisava ter dito isso aqui. Ele podia ter omitido. Ele podia ter dito mais um aluno colocado dentro desse grupo pintaria a tarefa, mas ele não quer saber isso. Ele quer saber quantos lápis de cor recebeu cada aluno. Então, eu faço a combinação com o menor possível, multiplico essa combinação por 4, e aí eu tenho o número total de lápis. Bom, tendo o número total de lápis, é mais simples, né? Eu pego o número total de lápis agora e divido pelo número de alunos. E encontro lá 84 lápis, que é a resposta E. Pessoal, não é simples. Tu precisa refazer e entender, certo? Terá mais pela frente e segue as instruções. Veja o vídeo, tire o vídeo fora e tente fazer a questão entendendo. Isso vai gravar na tua cabeça. Isso vai fazer tu passar no concurso. Certo? Um grande abraço e até a próxima.